Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, nós temos dois vídeos, um vídeo de língua portuguesa e um vídeo de história. Então, eu só vou colocar aqui para gravar o áudio da aula, né, para os alunos que não têm acesso à internet. Muito bem. Então, aula de língua portuguesa, a página é a 16. Então, eu vou abrir aqui para vocês. E nós vamos estudar pronome. Então, para a gente começar, vamos lá embaixo na página 16, tem aí o que são pronomes, ó. Pronomes são palavras que acompanham ou substituem os nomes, ou seja, os substantivos. Então, por exemplo, Laís é um substantivo próprio, certo? Então, a professora Laís está gravando um vídeo hoje. Ela vai postar o vídeo amanhã. Então, tá vendo que eu substituí o professora Laís por ela? Então, por que a gente faz isso? Para não ficar repetitivo, né? A professora Laís está gravando o vídeo hoje. A professora Laís vai postar o vídeo amanhã. Então, a gente tem que buscar substituir para não ficar cansativo. Então, eu substituí por ela. Então, ela é um pronome, certo? Que substitui o nome, né? Substantivo próprio. Ou é, acompanha, tá ali perto, no mesmo texto e tudo mais. Então, vamos ver aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor e conseguir fazer as atividades. Então, ó, a Lili podia esquecer o time. E sem o time, ela ia ficar tão jururu que nunca mais ia brincar de nada. A menina comprou e levou para casa. Quando a Lili e outras amigas foram brincar no seu quarto, junto com o novo cachorro Puxa, suas panelinhas foram muito elogiadas. Então, note que todos esses pronomes que estão aqui, o ela, o seu, o sua, está fazendo referência a um substantivo. Então, por exemplo, o ela é a Lili. Aí, no caso de quem que é o quarto, né? O seu quarto é de posse, né? Seu também é um pronome. O seu quarto, quarto da Lili. Suas panelinhas, então é da Lili, certo? Então, ó, aqui substantivo a palavra ela se refere. Então, aqui nessa primeira, quem é o ela? Quem que é ela? Então, você vai colocar aqui. Na 2, no trecho 2, ó, as palavras seu e suas. É verbo, é substantivo ou é adjetivo? Então, quando a gente fala em verbo, a gente sabe que os verbos, eles têm uma conjugação, eles terminam em ar, ir, né? Por exemplo, amar. Eu amo, você ama. Então, será que seu e suas é verbo? Adjetivos são características, né? Então, seu e suas é o que aí? Que eu falei, né? Na explicação antes. A palavra seu indica que o quarto é de quem? Das amigas da menina ou de Lili? Então, quando a gente vem aqui no seu, ó, a menina comprou e levou para casa. Quando a Lili e outras amigas foram brincar no seu quarto, então de quem é o quarto aqui? Está fazendo referência a quem? A menina, a Lili ou as amigas? De quem que é o quarto? E a palavra suas indica que as panelinhas são de quem? Então, ó, junto com seu novo cachorro Puxa, suas panelinhas foram muito elogiadas. Então, de quem que é as panelinhas? Certo? Então, você vai ler com calma e vai ver. Aqui na B, o seu, de quem que é o quarto? E as panelinhas, de quem que é as panelinhas? Certo? Então, as palavras ela, seu e sua são pronomes. Por quê? Ou elas estão substituindo, no caso ela que substituiu, né? O Lili por ela, houve uma substituição. E aqui elas estão junto com o.
são palavras que acompanham ou substituem os nomes. Então, no caso aqui, o seu e suas estão acompanhando os nomes, né? Não está substituindo. Aqui substituiu Lili por ela. E aqui está acompanhando. Faz referência a um substantivo que, no caso, seria o nome, né? Muito bem. Aqui, ó, você tem vários pronomes. Eu, mim, minha, ela, me, lá, nós, elas, me, te, meus, nos. Você vai ler esse trecho aqui, né? Esse texto, e vai encaixar os pronomes no lugar correto. E prestem atenção, eles podem se repetir. Então, essas palavrinhas aqui, esses pronomes, eles têm que ser encaixados nos locais corretos, então presta bem atenção e pode repetir, ok? Até que nós temos, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos 12 pronomes e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, nós temos 12 pronomes para 14 locais, né? Aí do texto. Então, vai repetir, vai ter 2 aí que vai repetir. Continuando, vamos ver até que página nós vamos, até a 20. Aqui nós temos um outro texto que vocês vão ler aí com calma e vai responder. Você acha que o texto está bem escrito? Tem um probleminha nesse texto aí. Qual é esse probleminha? A B. Aí você vai reescrever o texto fazendo as adequações necessárias. Substitua ou exclua palavras desnecessárias. Então, por exemplo, está repetindo muito aqui, Lili, Lili, Lili. O que eu posso fazer? Posso substituir por quê? Por pronomes. Então, eu vou substituir. Ah, não tem necessidade. Se eu tirar, simplesmente excluir a palavra, ainda vai fazer sentido, professora. Então, exclui. Então, você pode substituir ou, né, substituir aí por um pronome, ou simplesmente excluir a palavra, só que tem que fazer sentido, tá? Esse texto, na B, você vai reescrever o texto inteirinho, retirando essas repetições, substituindo, né, por pronomes, ou excluindo essas repetições, quando elas forem desnecessárias. Então, é para escrever novamente o texto. Leia a seguinte frase. A gente gosta de comprar livros e revistas. Muito bem, vamos mudar? O que a gente pode fazer? No lugar de a gente, qual que melhor se encaixa? Eles, eu ou nós? Ao invés de usar a gente, o que a gente pode usar no lugar? Eles, eu ou nós? A gente está fazendo referência a quê? A eles, a eu ou a nós? Aí você vai reescrever a frase, substituindo a gente pelo pronome que você colocou aqui na letra A. Lembrando que aí, se for, por exemplo, no plural, né, vocês vão ter que mudar o verbo aqui é o gostar. Então, se for no plural, você tem que colocar o verbo no plural. Então, você não vai só substituir o agente e colocar o restante, comprar, gosta de comprar livros e revistas. Você também tem que ver, você vai ter que mudar o verbo para o verbo concordar aqui com o pronome, tá? Tem que concordar. A frase tem que ficar correta, tá bom? Continuando. Quando empregamos pronomes como seu, nosso, teu, minha, queremos dizer que algo pertence a alguém, pois essas palavras indicam posse. Mas será que essas palavras, seu e nossa, sempre indicam posse? Então, vocês vão ler as frases aqui embaixo e vai assinalar qual delas, esses pronomes, estão indicando posse. Então, você vai ler essas 4 frases e vai ler. Qual delas é mais de uma, tá? O seu e o nosso indica posse, que é algo meu ou algo de alguém, indica posse. Eu vou até dar uma dica. São 2. Das 4 frases aí, 2, o pronome seu e o pronome nossa está
indicando posse. Converse com seus colegas e explique o que as palavras seu e nosso indicam nas demais frases. Então, aí, como vocês não estão com os colegas, vocês podem conversar com os responsáveis. Nas outras duas que não indicam posse, ela indica o quê? Então, o que é o seu e o nossa nas outras frases em que elas não estão indicando a posse, certo? Aqui, nós temos mais um textinho que vocês vão ler aí e vão escrever na letra A o que torna esse texto cansativo e repetitivo. Por que que esse texto está tão cansativo? Por que que ele está tão repetitivo? E mais uma vez você vai reescrever ele, substituindo esses substantivos muito repetitivos por pronomes. Então, por exemplo, aqui, ó, João, 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 João. Então, você vai substituir esse monte de João aí por pronomes. Lembrando que tem vários pronomes, né? Você pode ver principalmente aqui, ó, nesse da página, cadê? 17 tem bastante exemplo de pronomes. Na própria página 16 tem bastante exemplo de pronomes. E deixa aí o texto de uma maneira agradável de se ler, que ele não fique repetitivo, tá bom? Pessoal, língua portuguesa é isso. Hoje nós temos também aula de história, tá? Hoje é só explicação de história, não tem nem atividade, mas é importante que vocês assistam o vídeo, porque aí vai ter um vídeo das atividades e vocês vão usar as explicações, né, para poder fazer as atividades. E até esqueci de falar no vídeo de ontem, mas vocês receberam o cronograma do projeto leitura. Então, vocês receberam o livro, né? Meu Pai Sabe Voar, em homenagem aí ao mês do Dia dos Pais, né? Agosto. E essa semana, que é do dia 26 ao dia 30/7, o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a leitura do livro. E isso do livro todo, tá bom? Então, pode ler um pouquinho por dia, certo? E aí pede para vocês observar e refletir sobre as imagens do anexo 1. O anexo 1 é esse que está aqui atrás, ó, da folhinha da orientação do livro. É para vocês analisarem e observar essas imagens, certo? Olha lá, ó. Voar é um sonho possível, um desejo que acompanha a história da humanidade. Assinale a invenção que você achou mais curiosa. Então, você pode aí circular qual dessas invenções você achou mais curiosa. Não deixe de fazer o projeto leitura, tá bom? Coloca o nome certinho que no final vocês vão entregar essa folha para mim com as atividades todas feitas, certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp. Ok? Podem chamar e perguntar. Façam com calma, não deixe acumular tarefa. Um beijo carinhoso e até a próxima aula. Tchau, tchau.